Rede Você TV. Comunicação sem limites. Olá, amigos da Rede Você TV. Eu sou Paulo Chancey e esse é o Papo Puxado, uma conversa sempre franca e direta sobre temas palpitantes e polêmicos com protagonistas ou autoridades no assunto. No programa de hoje, nós vamos falar sobre ensino superior, universidades públicas, contingenciamentos, demissões, eleições internas e o futuro da universidade pública no Brasil. Pois é, ele chegou até a flertar com diversas áreas acadêmicas enquanto definia qual seria o seu destino e acabou se apaixonando pela pesquisa no campo da farmácia, na farmacologia. Aos 43 anos, ele é professor, pesquisador, atleta, maratonista e agora volta aos campos da faculdade, aos bancos da faculdade como aluno. O papo puxado de hoje é com o magnífico reitor da Univasf, Julianelli Tolentino. Muito bem, Julianelli Tolentino, felizmente eu consegui, né? Finalmente, né? Depois de tantas tentativas, né? Mas nós andamos nos encontrando, né? Mas quando foi para a entrevista, a gente deu um pouquinho de trabalho, não por falta de vontade, claro, né? Mas pela agenda dele a gente compreende, mas a gente vai insistindo até chegar, né? Julianelli, obrigado, seja bem-vindo ao Papo Puxado, viu? Muito obrigado, Paulo. É uma satisfação estar aqui contigo mais uma vez. E no Papo Puxado, é uma situação muito agradável, exatamente para a gente papear um pouquinho, né, e discutir sobre assuntos que são interessantes e que eu me coloco sempre à disposição. Muito bem, ele falou mais uma vez, na verdade é a primeira vez dele no Papo Puxado, mas é porque nós já estivemos em outras situações. Ele também já está no segundo papo, mas o outro era o Papo de Praça, né? Era. Que foi feito lá no Joagaden Shopping, era o talk show Papo de Praça que eu fazia lá no Joagaden Shopping, e ele esteve comigo, me deu mais essa honra. Julianelli, eu tenho um monte de coisa para falar, eu disse ali um monte de coisa sobre você, mas antes de a gente entrar em alguns méritos aqui, queria que só que você falasse, porque tem muita gente que ainda não sabe quem é o Julianelli, né? E quando eu falei ali, atleta, maratonista e tal, quem é Julianelli? Eu sei que você é da Paraíba, né? Mas exato. aí eu não me lembrava, ou não sei se na época eu perguntei, mas você disse que nasceu em São Paulo, é isso? Nasci em São Paulo e bem jovem, na realidade ainda criança, né, por meus pais serem da Paraíba, né, eles migraram, né, retornaram à Paraíba e com eles eu voltei. Né, e por isso me considero um paraibano, nordestino de coração. Você ficou em São Paulo até que idade, mais ou menos? 2 anos aproximadamente. Praticamente nem conheceu São nem Paulo conheci, ali ainda, naquela época. Né? Fui criado na Paraíba, né? Passei a maior parte da minha vida na Paraíba, onde minha mãe mora, minhas irmãs. E hoje estou em Petrolina. Na realidade, vamos fazer 14 anos que estou aqui. Eu cheguei com a chegada da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Né? E foi a Univasf que me trouxe. Né? Praticamente sou da mesma idade da Univasf. Né? Eu cheguei aqui, a Univasf tinha 1 ano e meio, mais ou menos, né, e vim exatamente motivado pela possibilidade, né, pela oportunidade de ingressar como professor efetivo em uma instituição pública de ensino superior, já que lá na Paraíba, né, eu era concursado como professor substituto, né, no Departamento de Fisiologia e Patologia, mas eu almejava muito ser um professor efetivo. Então lá na Paraíba você já era formado? Já estava formado, né? Eu estava terminando o doutorado. E aí foi quando surgiu a oportunidade de um concurso aqui em Petrolina, na Univasf, né, para ingressar no curso de Medicina. E aí me inscrevi e, graças a Deus, consegui êxito nas provas, né, e estou aqui até hoje, desde 2006. Pois é, a gente pode até dizer que você é bem precoce, né? Você só tem 43 anos e já tem aí um histórico aí, né, rapaz? Você... professor logo cedo e reitor também, né? Você tem o quê? 8 anos você vai fazer de reitor, já vai para o seu segundo mandato, né? Terminando o segundo. O segundo agora termina em que? Na primeira semana de abril de 2020. De abril de 2020. Então quer dizer, você tem 43, menos os 8 aí, você é 30 e alguma coisa? 36 anos. 36 anos já era um reitor, né? Já estava reitor, foi assim, uma surpresa, né, entre os demais reitores que constituem a Associação Nacional dos Reitores, que é a ANDIFES, né? Eu ingressei como mais jovem. Era um objetivo seu ser reitor? Não, nunca ou aconteceu, né? Na realidade, nunca havia pensado
né? Nunca havia cogitado estar como representante máximo de uma instituição como a Univasf. Era tipo assim, não, isso não é para mim. Mas não, né? como naquele momento, em 2011, fervilhava, né, esse processo eleitoral para a escolha do substituto do antigo reitor, e aí as pessoas viram em mim, né, a possibilidade de um nome para representá-los. E no fervor das discussões eu aceitei e felizmente tive o apoio maciço da comunidade acadêmica. Naquela época nós chegamos a mais de 60% da totalidade dos votos, né, e estou aqui, né, cumprindo, finalizando o segundo mandato. Nós nos reelegemos em 2015, levamos um projeto muito robusto para a Univasf, né, que contribuiu bastante para o engrandecimento, para que a Univasf se tornasse uma das maiores referências em ensino superior público do interior do Nordeste, e isso foi o que me motivou bastante durante todo esse período. Você sofreu algum tipo de discriminação por ser muito jovem à época? Sim, desde o início, do lançamento da candidatura, né, até o início da gestão propriamente dita, né, quando eu cheguei, né, nas primeiras reuniões em Brasília e tal, as pessoas perguntavam quem eu estava representando. Né, isso aconteceu algumas vezes, mas assim, como mas diz o ditado, porque não era muito comum um reitor tão jovem, né? Não era comum. Às vezes a discriminação não era propositada, não era uma coisa deliberada, mas era muito mais pelo fato de tradicionalmente os reitores serem mais velhos, né? Exatamente. Tradicionalmente eram reitores já idosos, né? Era poucas mulheres e tal. Isso mudou muito. Hoje tem muitos reitores jovens, muitas mulheres, e isso é muito importante, né, na conjuntura atual do nosso país, né? E aí nós passamos por essa etapa, né, pulou essa fogueira, né? Devido às conquistas que a própria universidade teve, né, após a execução do nosso projeto de gestão, eu passei a ser visto de forma natural entre os mais velhos, né? Porque também teve um reitor bastante jovem, que foi o reitor da Universidade Federal do Tocantins, né, que meio que iniciou esse processo, né? Porém, eu ingressei com a minoridade, né, 36 anos. Quer dizer, foi quebrando, né? Ele e você foram quebrando esses paradigmas, né? Quebrando paradigmas e mostrando que, independentemente da idade, a nossa força de vontade, a nossa motivação, né, o senso de equipe, né, ele prevalece e nós podemos conseguir êxito num processo tão complexo, né, como é o de gestão de uma universidade pública federal no interior do Nordeste. Mas como eu tenho sempre dito, Paulo, como aqui na nossa região nós temos um potencial muito grande para se desenvolver, né, e esse potencial passa pelas pessoas, então, felizmente, essas pessoas me deram um suporte muito importante, né, que se constituíram na nossa equipe técnica, e aí os resultados foram sendo obtidos. Diga uma coisa, eu vou entrar no mérito aí da questão do contingenciamento, dessa parte mais, vamos dizer assim, mais dolorosa, né, que foi, tem sido nessa sua gestão, mas só para finalizar esse bloco eu queria só falar um pouquinho do atleta, né? Como é que você tem conseguido conciliar a sua atividade de atleta, que é maratonista, viu, gente? É maratonista, o homem já correu 42 quilômetros, quando completou 42 anos, o ano passado, né? O ano passado. Não foi isso? Eu me lembro que a gente esteve lá na Univasf e você estava me dizendo isso. Você tem conseguido conciliar a atividade esportiva com toda essa correria Na realidade, Paulo, a atividade física, em geral, para mim, foi como meio que uma válvula de escape, né, para conseguir transpor o estresse do dia a dia, né? Como eu falei, a atividade gerencial de uma universidade é bastante complexa, né? Nós vivemos sob Inclusive era a pressão necessidade de você todo. perder peso, né? Eu estava chegando à casa de 3 dígitos, né, 100 quilos, e aí foi quando eu estava já me sentindo mal, né? Eu não estava muito confortável. E aí alguns amigos sugeriram, vamos andar de bicicleta, vamos correr, vamos nadar e tal. E aí eu me motivei e comecei a pedalar, depois correr, nadar no Rio São Francisco, né? Eu sempre atravessava a ponte, de lá de Juazeiro eu atravessava nadando, né, para a Ilha do Fogo, e fazia isso quase todo dia e passei a praticar triatlon. A gente pode dizer hoje que você é um triatleta, né?
Você faz as 3 modalidades, amador, né? Amador, exatamente. Mas você faz as 3 modalidades, exatamente, né? E aí eu venho conseguindo manter, né, essa rotina, até porque, como eu falei, é a válvula de escape que eu tenho, né, para transpor essa barreira do estresse diário, né, da pressão que nós vivemos no dia a dia da gestão da universidade. Sem falar que, achando pouco, né, eu decidi ingressar no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, porque nós vimos que as universidades não tinham um assento, as universidades aqui da nossa região não tinham um assento no comitê, e esse assento estava disponível, né? Então nós decidimos concorrer, né? Conseguimos garantir a presença da Universidade Federal do Vale do São Francisco no Comitê da Bacia Hidrográfica, e aí eu estou representante desde 2016, né? E vamos também terminar o mandato lá como coordenador da Câmara Consultiva Regional, exatamente utilizando-se da prerrogativa de termos esse assento para contribuir para a sustentabilidade do Rio São Francisco, de toda a bacia hidrográfica, porque vimos, né, como muito importante a preservação do rio, até porque ele é a fonte maior de toda a riqueza aqui da nossa região. Muito bem, nós estamos conversando aqui com Julianelli Tolentino, reitor da Univasf. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai conversar com ele, entrar em alguns méritos do contingenciamento, dos problemas, das consequências, das dores que foram e alguma coisa até que tem sido até agora durante a gestão dele. Daqui a pouquinho, até já. Você está assistindo uma transmissão exclusiva da Rede Você TV. Leve a Rede Você TV para a sua cidade, para seu evento. Ligue 87-3861-9855. Jornalismo, entretenimento, comunicação sem limites. Rede Você TV, levando qualidade e profissionalismo até você. Muito bem, de volta aqui com o Papo Puxado, hoje conversando com o Julianelli Tolentino, reitor da Univasf. No primeiro bloco nós fizemos aí um en passant, falamos um pouquinho aí sobre a trajetória, sobre o perfil, um pouquinho da vida dele, vindo lá de São Paulo, nasceu em São Paulo, Paraíba, e depois chegando aqui no Vale do São Francisco, quase com a idade aí da Univasf, né? Ele já tem 14 anos por aqui, a Univasf completou recentemente 15. Agora, nesse bloco, eu vou conversar com o Julianelli a respeito exatamente da questão da gestão, ele como reitor. Ele que vem já há praticamente 8 anos, sentindo as dores dos processos de reforma, de contingenciamento. Julianelli, talvez eu acho que eu posso me antecipar, mas é você que vai me dizer. Durante esses quase 8 anos da sua gestão, esse processo, porque a gente passou por outros processos de contingenciamento, né? Sim. Mas esse recente foi o que trouxe mais consequências, mais dores, mais preocupações para você? Foi o mais difícil, Paulo. Esse processo que iniciou-se no dia 30 de abril de 2019, ele foi muito contundente, né? Porque após o ministro anunciar o bloqueio de mais de 30% do nosso orçamento de custeio, nós tivemos uma preocupação muito grande com a possibilidade de não continuarmos algumas atividades. E nós estávamos praticamente iniciando o ano,
né? Nós tínhamos concluído o quarto mês de atividades, né, em 2019 e, consequentemente, ainda faltavam 8 meses. Né? E como fazer a gestão da universidade com mais de 30% do orçamento bloqueado, sendo que nós já tínhamos executado 4 meses e ainda faltavam 8. Então, nós começamos a pensar, né, administrativamente falando, nas possíveis providências para que tivéssemos um equilíbrio entre aquilo que tínhamos a receber, né, aquilo que tínhamos previsão de recebimento, com aquilo que tínhamos a honrar como pagamentos. Contratos de serviço de continuação, os terceirizados, pagamento das faturas de água, de energia elétrica, a manutenção da nossa universidade, a manutenção do pagamento das bolsas para os estudantes que dependem da política de assistência estudantil adotada na universidade, etc. Então, foi um período muito turbulento, né, mas que, felizmente, com muita paciência e com o envolvimento da comunidade nesse processo de discussão, juntamente com a nossa equipe administrativa, nós conseguimos chegar até o mês de setembro, que foi quando o ministro começou a anunciar que a possibilidade de descontingenciamento, desbloqueio do orçamento e, consequentemente, nós tínhamos a previsão de honrar com pagamentos que já estavam atrasados, porque nós já estávamos recebendo notificação de corte, né, de água, de energia, e como a universidade iria funcionar. Foi exatamente por isso que nós tivemos que adotar, por exemplo, uma das medidas mais drásticas, que foi, né, a impossibilidade de uso do ar-condicionado durante todo o tempo. E exatamente culminando com um período em que aqui na nossa região nós temos temperaturas elevadíssimas, né, chegando a 38, 40 graus, né, durante o dia. E aí foi muito difícil controlar isso, porque a comunidade acadêmica, né, os professores, estudantes técnicos nos laboratórios, nas salas de aulas, não estavam com a qualidade adequada, né, daquele ambiente para executar suas atividades. Além disso, nós precisamos demitir quase 160 pais e mães de famílias, né, terceirizados, exatamente porque não tínhamos mais condições de honrar, né, com o pagamento devido às empresas que prestam serviços de manutenção, de vigilância patrimonial, os motoristas, nossos assistentes, enfim, tivemos que adotar medidas drásticas como essa exatamente para que a universidade ela continuasse executando minimamente as suas atividades, mesmo diante do orçamento que estava bloqueado. Pois é, então, o descontingenciamento, ele aconteceu de forma plena, satisfatória, de forma que vocês pudessem, assim, recolocar o funcionamento da universidade nos trilhos. E a outra pergunta dentro disso ainda como no momento mais crucial, eu acho até que o que lhe doeu mais na pele foi ter que demitir esses pais de família, porque as outras coisas eram administráveis, né? Mas a partir do momento que você demite pais de família que precisam, que vivem daquilo, aí eu pergunto, o descontingenciamento aconteceu de forma plena e, havendo esse descontingenciamento, esses pais, isso tudo foi retomado, essas pessoas voltaram? Paulo, na realidade o descontingenciamento ele está acontecendo em 2 etapas. Certo. Primeiro, o ministro anunciou a liberação de aproximadamente 58% do que nós tínhamos a receber durante esse período. Isso aconteceu no final do mês de setembro para o início do mês de outubro, e aí foi o suficiente para a gente honrar com as contas que estavam respirando, né? Atrasadas, né? Pagamos no mês de junho, julho, agosto, né? E alguns contratos, né? Nós conseguimos reequilibrar em termos de pagamento, mas não em termos de recomposição daqueles postos que foram perdidos, que as empresas tiveram que demitir. E aí, num segundo momento, o ministro anunciou que iria liberar o restante. Isso nós estamos falando de orçamento de custeio, né? Ou seja, aqueles aproximadamente 42% que faltavam. E aí, com a liberação, nós estamos honrando os pagamentos das contas para chegarmos, né, funcionando até o mês de dezembro e finalizarmos esse segundo semestre civil de 2019.
Porém, ainda não iniciamos o processo de recomposição das nossas equipes. Como eu falei, né? Chegarmos aos quadros que tínhamos em termos de vigilante, a totalidade dos vigilantes que precisamos, dos motoristas, né? Do apoio administrativo, né? Do pessoal da limpeza, todos esses aí sofreram cortes e, consequentemente, nós esperamos que em 2020, havendo a possibilidade, nós retomarmos aquele contingente de servidores técnicos terceirizados que tínhamos anteriormente, até porque a universidade ela vem crescendo continuamente. Nós temos aumentado o número de campos, né? Nós temos um novo campus em Salgueiro, houve a criação do campus de Paulo Afonso, nós temos novos cursos de graduação e de pós-graduação. Isso tudo aconteceu nesse processo turbulento, né? Tudo vem acontecendo, exatamente. Tudo estava programado, né? Havia um planejamento, mas nós não esperávamos que acontecesse esse bloqueio, né? Como eu te coloquei, algo muito contundente, né? Diante do que já havíamos enfrentado desde 2015, quando houve, né, a primeira baixa em relação aos repasses de orçamento. Mas, felizmente, nós estamos aqui, a universidade está funcionando, né, e eu não vou dizer que está funcionando plenamente, porque com a saída das pessoas, né, das pessoas que nos davam apoio, às vezes os prazos para atendimento das demandas eles ficam alterados, às vezes nós não conseguimos atender a demanda de colegiados, por exemplo, professores que ministravam aula de campo e precisavam de um veículo para transportar os estudantes para chegar lá num determinado local para executar aquela aula prática. Hoje, eles não conseguem como conseguiam, né, no momento anterior, mas nós estamos fazendo o máximo possível para minimizar esse transtorno e conseguirmos atender minimamente às necessidades de cada um dos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Muito bem, conversando com o Julianelli Tolentino, reitor da Univasf, a gente vai encerrar esse bloco e, na volta, nós vamos conversar com ele sobre o processo de escolha do novo reitor, que está em andamento. Já houve uma etapa, daqui a pouquinho, para a gente entender direito como é que funciona, porque tem gente que ainda não entende como é que funciona esse processo de escolha do novo reitor. Ele passou por esse processo e agora está passando de novo, agora apoiando o sucessor. A gente vai entender daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Chegou em Petrolina a WI Esquadrias e Vidros. Qualidade, durabilidade e beleza. Esquadrias para portas e janelas. Deixe seu projeto com a qualidade que ele merece. WI Esquadrias, em Arco Verde e agora também em Petrolina. Pra ser sertão tem que ter estilo, tem que ser arretado. Óculos Vide, uma marca do sertão pernambucano. Óculos de sol e armações de grau. Modelos clássicos e modernos. O novo sertanejo usa Vide. Manter o foco em treinamento, segurança e acompanhamento de resultados. Assim é a RD Distribuidora, criada em 2010 em Recife. O River Shopping tem uma parceria com a RD Distribuidoras há 5 anos. É uma empresa que sempre nos fornece produtos de qualidade, com um preço muito bom. Essa parceria vai continuar aí por muitos anos. RD Distribuidora, relação forte com você. Em Recife, Maragogi e Petrolina. Muito bem, de volta aqui com o Papo Puxado, hoje conversando com Julianelli Tolentino, reitor da Univasf, conversamos sobre vários assuntos, mas nesse bloco a gente vai conversar com ele sobre o processo eleitoral. A gente pode chamar assim, apesar de ser um processo eleitoral interno, que ele já vivenciou na pele, sendo hoje o reitor, e agora está passando por um outro processo de escolha do seu substituto. Julianelli, vamos fazer uma comparação assim bem rapidinha. Houve entre o processo de eleição que lhe conduziu ao posto de reitor e o de hoje. Você enxerga que hoje houve assim um processo de maior conscientização das pessoas no sentido de que da escolha dos nomes. Como é que vocês têm, naturalmente, tem um candidato, vamos dizer assim, da situação e tem também a oposição, como acontece na política tradicional, né? Mas essa política da oposição, ela é tão assim fervorosa
e ferrenha como é lá fora, isso atrapalha, isso ajuda? Como é que acontece esse processo lá dentro? Paulo, eu enfrentei 2 vezes nesse processo, em 2011 e tivemos a reeleição em 2015, né? Foram processos exitosos e tal, e foram muito semelhantes ao que aconteceu na última quinzena, né? Que culminou no resultado na última quarta-feira, onde a chapa 3, liderado pelo professor Télio e pela professora Lúcia Maris, o meu vice-reitor e a nossa pró-reitora de extensão, lograram êxito, né? Então serão os meus sucessores. E aí eu coloco como bem semelhante, né? Há uma animosidade de toda a comunidade acadêmica, né? Eram 4 chapas concorrendo à reitoria, mas felizmente com muita tranquilidade, né? O processo foi relativamente tranquilo, apesar, né, da pressão que nós sofremos, né, enquanto comunidade acadêmica. No meu caso, eu estou passando o bastão para o próximo, né, o bastão administrativo, e aí, consequentemente, se cobra, né, os 8 anos, o que foi feito, quais os resultados, por que vocês pretendem aprovar um novo projeto de gestão. Então, é algo muito importante para a comunidade acadêmica e que contribui para uma verdadeira evolução na maturidade da nossa instituição, da Univasf, né? E aí, por isso que eu considero processos bem diferentes da política partidária externa, né? Mas é um processo tem a sua peculiaridade. Tem suas peculiaridades, né? E, inclusive, eu acho que o debate em torno do programa de gestão que é apresentado por cada um dos pleiteantes ao cargo de reitor e vice-reitor, né, é algo bem maduro, né? Tem um nível de discussão altíssimo. Isso é muito importante para a academia, para a universidade. E tem acontecido assim na Univasf, né? Por isso que eu tenho muita satisfação de participar de um pleito como esse, defendendo inclusive um projeto, exatamente porque o nosso principal interesse é manter a Univasf num patamar bem elevado de qualidade. E para que nós tenhamos essa qualidade, né, nós precisamos de projetos e de pessoas que representem bem esses projetos. Né, como eu coloquei, né, nos últimos 8 anos, e defendi muito isso, a universidade evoluiu bastante. Né, para você ter ideia, Paulo, em 2011, quando nós finalizamos o processo eleitoral na qual eu fui o vencedor, juntamente com o professor Télio, nós tínhamos 5 programas de pós-graduação, estrito sensu, 5 mestrados. Hoje nós temos 17. Veja a evolução. Muito grande. Né? Em menos de 8 anos. Nós tínhamos 23 cursos de graduação, hoje são 37. Nós tínhamos aproximadamente 4.000 estudantes, hoje são 10.000 estudantes. Né? Cursos EAD, Educação à Distância, né? Ensino superior para comunidades que nós não tínhamos nenhuma possibilidade de levar o ensino presencial. Nós estamos passando hoje de 40 polos. Isso significa a presença da Univasf em 40 municípios. Campus, nós temos agora mais o campus de Paulo Afonso, mais o campus de Salgueiro, chegamos ao Sertão Central. Então a evolução é muito grande, são inúmeros projetos de extensão sendo executados, inúmeros prêmios reconhecendo a nossa universidade como uma das maiores referências em educação superior do interior do Nordeste. E isso não é Julianelli que está falando, são números de avaliações oficiais que garantem isso. A nossa instituição hoje ela é avaliada com a nota 4, numa escala que vai de 1 a 5, e isso corresponde à avaliação de grandes universidades centenárias, inclusive. E a nossa está completando 15 anos apenas. E isso se dá exatamente... Está debutando, né? Está debutando, nesse patamar, exatamente, já está nesse nível de qualidade. É tanto que nós hoje formamos profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento que têm dado uma contribuição muito significativa para o desenvolvimento das pessoas e da nossa região. Então, esse é o papel, é a grande missão da nossa instituição e por isso que esses projetos que são discutidos a cada 4 anos, né, eles são muito importantes para a maturidade da nossa universidade, para a garantia do processo democrático também na nossa academia, né, para que nós tenhamos uma universidade cada mais permeada, recheada de povo, né, porque hoje a Univasf ela cumpre esse papel. Né? Há muito pouco tempo era difícil você ver, né, um profissional formado, mas que tivesse
como origem lá ele fosse filho de um agricultor, de uma empregada doméstica, de um mecânico, né? Nós víamos os filhos dos empresários, né, dos engenheiros, tal. Hoje não, nós vimos médicos, filhos de agricultores. Eu tive aluno assim. Nós temos engenheiros, filhos de empregadas domésticas, né? Então mudou a concepção, a realidade da universidade. E o que nós queremos é que isso, né, permaneça, que seja um fato contínuo, né, para que a nossa universidade seja reconhecida exatamente por esse processo inclusivo, por esse processo de valorização, né, de todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ingressar aqui e se tornarem profissionais, né, com qualidade e dando o retorno que a população muito precisa. Muito bem, eu queria conversar com ele aqui a noite todinha, né? Mas o pessoal da produção está aqui, ó, apontando, olha, o tempo encerrou. Julianelli, eu quero agradecer mais uma vez por você ter se disposto, arranjado um tempo aí na sua agenda. Obrigado a Clênia Aquino, parceira que conseguiu tornar possível a vinda dele para cá. Muito obrigado mesmo, estou muito grato a você por ter nos trazido esse papo puxado hoje. Obrigado, Paulo. Foi uma satisfação para mim participar. Eu espero participar, né, e contribuir para novas discussões em novas edições do Papo Puxado. E com sempre certeza. É muito gratificante e com estar detalhe, contigo, viu, gente? Né? Com um detalhe, está encerrando o mandato de reitor e está voltando para os bancos da faculdade como aluno, né? Exatamente. Aluno da educação física. No último mas isso é para outro Papo Puxado, viu? Gente, olha só, fiquem atentos, toda segunda-feira, 18h30, o meu Papo Puxado aqui com diversas personalidades, falando sobre diversos assuntos. Então se liguem, Rede Você TV, @Rede Você TV. Grande abraço, até o próximo programa. Rede Você TV, comunicação sem limites. Você está assistindo uma transmissão exclusiva da Rede Você TV. Leve a Rede Você TV para a sua cidade, para seu evento. Ligue 87-3861-9855. Jornalismo, entretenimento, comunicação sem limites. Rede Você TV, levando qualidade e profissionalismo até você.